Olá! A música cristã e evangélica tem muita história e o convidado de hoje é mais do que um nome conhecido no Brasil. Ele é um artista profundamente comprometido com a expressão de sua fé através de suas belas canções. Além de levar uma mensagem de esperança e amor, suas melodias tocam a alma, proporcionando um refúgio de paz neste mundo muitas vezes caótico. Ele também é um letrista talentoso, cujas palavras poéticas têm o poder de confortar, um reflexo autêntico de sua jornada espiritual. São 17 álbuns editados em 40 anos de carreira. O cantor, compositor, produtor musical e escritor Jorge Camargo é o convidado de hoje. Olá, Jorge, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É um prazer estar conversando com um dos músicos cristãos mais completos da cena nacional. Boa noite, Laura. Prazer estar com você, com todo mundo que nos assiste. Obrigado pela oportunidade, pelo convite de estarmos aqui para conversar. Jorge, você é músico, cantor, compositor, produtor musical, multi-instrumentista, arranjador. É difícil imaginar como é que você dá conta de tanta coisa, né? Eu queria que você contasse pra gente como é que foi o seu começo lá atrás na música evangélica. Afinal, você tem 17 álbuns editados e 40 anos de experiência musical. A minha história com a música começa justamente na igreja, né? Como a história de muitos artistas Brasil e mundo afora, né? A igreja, nesse sentido, é um espaço muito importante de divulgação e de formação cultural, né? Para além da experiência religiosa, espiritual, existe essa dimensão da arte na igreja. E comigo foi assim, eu comecei a estudar violão um ano antes de tomar contato com a igreja, e quando eu cheguei na igreja eu já tinha alguma noção de música, e lá eu encontrei uma comunidade, para além da comunidade maior, uma comunidade específica de músicos e de jovens, adolescentes, artistas. E foi assim muito importante para mim. Eu era um garoto, filho único, morava na periferia de São Paulo, e poder estar num espaço como aquele, convivendo com outros garotos e garotas que tinham isso em comum, o amor pela arte, pela música, aquilo me marcou profundamente. Então a minha história com a música começa paralelamente com a minha história de peregrinação espiritual. Eu ia perguntar exatamente isso. Você é filho de pais protestantes ou evangélicos? E aí eu ia perguntar porque, como você mesmo disse, a maioria dos cantores, né, evangélicos, gospel, eles iniciaram suas carreiras se apresentando nas igrejas. Inclusive, muitos nomes famosos, como Aretha Franklin, o Ray Charles, todos eles começaram lá. Nós são ótimos exemplos. Então, seus pais te influenciaram? Como é que você foi chegar na igreja evangélica? Olha, musicalmente minha mãe cantava muito desafinado e meu pai tinha algum pendor assim para cantar razoavelmente bem, e eu nasci ouvindo o que eles ouviam no rádio e tudo mais, mas eles não tinham qualquer contato com nenhuma igreja evangélica. Agora, uma colega de escola, a Valéria, que tinha uma vocação evangelística, né? Ela me convidou, ela também tocava violão, e ela me convidou então para ir na casa dela com outros amigos, para ouvir uns discos que ela tinha e para tocarmos violão juntos. Estava todo mundo aprendendo ali os primeiros acordes, então era uma festa a gente poder se encontrar e trocar essas experiências. E foi através dela, onde ela então falou assim: olha, eu frequento uma comunidade, você não tem interesse lá participar comigo? De repente a gente toca lá também, sabe? E foi assim, nós marcamos um domingo, e eu participei da reunião dos adolescentes e logo depois fiquei para a reunião principal, e daquele dia em diante eu passei a frequentar regularmente a igreja da Valéria, e então foi através dela que eu tomei contato com o evangelho e, enfim, a música sempre presente, fazendo essas conexões e criando esses laços. O Brasil tem hoje cerca de 70 milhões de evangélicos, né? Ou seja, quase 30% da nossa população é evangélica. Mas até bem pouco tempo atrás, o Brasil era predominantemente, né, católico. Como é que era ser evangélico no começo dos anos 80, por exemplo, né? Como é que era frequentar a igreja evangélica quando a religião estava começando?
É uma pergunta interessante, Laura. Eu vivi isso, né? Eu cheguei na igreja ainda na década de 70, segunda parte da década de 70, um garoto de 14 anos, mas realmente era alguma coisa peculiar, vamos dizer assim. Mas algo que eu noto e que eu acho que é uma das diferenças daquela época para hoje é que, embora tenhamos crescido em número, eu acho que alguma coisa se perdeu daquela essência, daquela pureza, daquele compromisso, que era muito mais um compromisso de vida do que um compromisso religioso. E disso eu sinto falta. A gente, eu quero dizer, as pessoas daquela geração que foram alcançadas com a mensagem do Evangelho e passaram a exercer a sua fé num espaço de espiritualidade protestante, como você disse, a gente viveu um tempo muito especial, de alguma coisa muito genuína, muito pura, né? A gente não tinha, por exemplo, a indústria da música religiosa, a gente não tinha a indústria dos produtos religiosos. Então, eu me lembro muito bem que quando os primeiros programas de TV foram ao ar, programas cristãos, evangélicos, há uma frase que me marca muito, e que me marcou na época. Ao final de cada programa, a pessoa que estava dirigindo o programa falava assim: muito obrigado por você ter se sintonizado com a gente. Se você gostou da mensagem, da música, procure a igreja evangélica mais próxima de sua casa. Essa era a frase. As coisas mudaram de lá para cá, bastante. Firme está meu coração, pronto para um recital, com canções de louvação, faz nascer no seu quintal o sol, o sol, o sol, o sol. O sol. Firme está meu coração, já se pôs a dedilhar nas veias do seu violão, notas para despertar. O sol, o sol, o sol, o sol, o sol, o sol, o sol.
Jorge, eu dei uma pesquisada nas suas músicas, nas letras, você também é compositor, e eu reparei que elas são baseadas no amor, na simplicidade, e ao mesmo tempo elas conseguem divulgar a mensagem de Cristo para as pessoas de todos os grupos, né, de todas as idades, de todas as esferas. Mais do que isso, as suas músicas, elas tocam profundamente o espírito das pessoas. Como é que você descreveria a conexão entre a sua música e a sua fé? Puxa, olha, a minha trajetória com a música é assim, eu comecei a compor canções inspiradas nos Salmos, na adolescência ainda, não tinha qualquer estofo para escrever qualquer letra, imagina um adolescente de 14, 15 anos. Com o tempo, eu fui conhecendo pessoas mais experientes e conheci grandes parceiros, e passamos a escrever canções que eu chamo de litúrgicas, são canções que são cantadas nas celebrações, né, nas igrejas. Algumas dessas canções, para mim, é honra, são cantadas até hoje em muitos espaços. Mas a partir de um tempo, à medida que o meu trabalho foi evoluindo, eu fui compondo canções também que não eram necessariamente litúrgicas, que não eram necessariamente canções para serem cantadas no culto, enfim. Mas uma coisa que eu sempre procurei preservar, e uma coisa na qual eu acredito, é que a essência daquilo que você crê está presente naquilo que você escreve, independentemente da linguagem que você utiliza. Então, mesmo não utilizando uma linguagem peculiar das celebrações, das liturgias, o que eu penso da minha experiência religiosa, da minha experiência com Deus, está presente nas minhas canções. Quando eu falo de amor, quando eu falo de amizade, quando eu falo de transcendência. Então, isso é uma coisa muito gratificante, saber que o que você escreve está presente, naquilo que você escreve, as suas convicções, ou até mesmo as suas dúvidas estão presentes, né? E eu acho que é isso que toca as pessoas, quando elas ouvem. Elas conseguem perceber isso, sentir isso. Jorge, eu acho que nós estamos em sintonia de pensamentos, porque um outro detalhe que eu queria perguntar, que eu reparei nas suas canções, é de que, de certa maneira, elas são um pouco poéticas. Então eu pergunto, você acredita que o amor de Deus pode nos fazer alcançar lugares na vida que ninguém pode alcançar? Que o amor de Deus pode transformar a vida das pessoas? Como é que é o seu processo criativo para descrever suas músicas? Você falou uma coisa muito importante. Realmente, eu zelo por escrever um texto poético. E há uma definição de poesia que eu acho muito simples e muito útil. A poesia é a linguagem da imaginação. Então, o texto que eu escrevo, seja ele qual for, ele tem que ter esse componente imaginativo, que faça a pessoa imaginar a partir daquilo que ela está ouvindo. E eu acredito que a mensagem do amor de Deus, ela alcança o coração das pessoas por essa via, pela via da imaginação, né? Toda a arte que se pereniza, que permanece por gerações, ela tem esse componente imaginativo, de fazer as pessoas pensarem e imaginarem. E nesses meus 40 anos de estrada, eu tenho me esforçado e me empenhado em fazer com que a mensagem de Cristo, a mensagem do amor de Deus que eu possa comunicar, que ela tenha esse componente poético e imaginativo, que convide as pessoas a imaginar. Vamos falar um pouquinho da origem, né? Onde tudo começou. Porque a música gospel, ela teve sua origem na Igreja Cristã Norte-Americana no início do século XX. E de lá para cá ela mudou bastante, desde a sua criação, em especial após a Segunda Guerra Mundial, quando surgiram os quartetos. Então, ao longo, como você mesmo disse, 40 anos de carreira, 17 álbuns publicados, com certeza você viu essa evolução. Ou seja, você é uma testemunha privilegiada do aumento constante da presença evangélica na sociedade brasileira ao longo das últimas 4 décadas. Na sua visão, quais as principais mudanças que você consegue perceber nessa sua longa carreira, além do que você falou que tocava as pessoas? Olha, se você for pesquisar ainda mais fundo na minha história, você vai ver que eu sou um crítico do movimento gospel no Brasil. Porque, na verdade, você com muita propriedade falou, a música gospel americana é um estilo musical dentro de uma série de outros.
E aqui no Brasil, a partir de meados da década de 90, se criou esse rótulo para todo tipo de música cristã, de todos os estilos, o que para mim não faz muito sentido, porque música gospel é isso, é um estilo musical específico da herança norte-americana. Então eu não me considero um cantor ou um músico gospel. Eu não me atribuo esse título, né? Por mais que queiram me atribuir. Eu faço música brasileira e dentro da música brasileira que eu faço, eu expresso as minhas convicções e as minhas dúvidas espirituais, como muitos artistas brasileiros que não são evangélicos, que não são religiosos, também fazem. Então eu não gosto nem um pouco desse rótulo. Até porque eu comecei a fazer música antes do movimento gospel. Então eu brinco dizendo assim, antes que o gospel existisse, eu sou. As pessoas às vezes confundem, né? Eu não quis repetir a palavra. Eu confesso que eu falei gospel, evangélico, eu falei, ele vai achar ruim, mas se eu vou falar evangélico, vai ficar meio ruim na sonoridade. Não, mas eu entendo a sua colocação e, na verdade, não é nenhuma crítica pessoal a você. Eu faço questão de frisar isso porque é como eu penso e é como eu tenho vivido nos últimos 40 anos. Então, eu não faço parte do movimento. Porque antes que o movimento começasse, eu já estava trabalhando. Então, assim, como é que você vai me classificar antes do movimento, entendeu? É isso. Jorge, você mesmo disse que alguns cantores nacionais se inspiraram na música evangélica. Eu digo mais, alguns cantores de rock se inspiraram em artistas evangélicos da época. O Elvis Presley, por exemplo, foi um desses cantores que expressou o seu amor pela música religiosa na década de 60. E um outro grande músico influenciado foi o Michael Jackson, né, com aquele sucesso Will Be There. E aqui no Brasil, o Mano Brown dos Racionais, ele disse recentemente que a presença dos evangélicos nas comunidades mudou o jeito de se cantar o samba. E até a cantora Anitta, no período de isolamento, ela fez uma live com canções evangélicas, ou seja, um estilo que contava com músicas atreladas diretamente à igreja, com uma razão unicamente religiosa, ele vem passando por adaptações diferentes para todos os tipos de público. Como é que você vê essa junção de estilos, né? Cantores de rap, cantando música evangélica para entreter as pessoas? Olha, eu fui diretamente influenciado, né, pela igreja na minha formação musical. E se você observar as grandes orquestras brasileiras, os grandes naipes de metais, por exemplo, a grande maioria dos músicos dessas orquestras, eles têm origem na congregação cristã, na Assembleia de Deus. Então, essa contribuição da igreja evangélica para a cultura e para a arte brasileiras é inestimável, né? E com o avanço também, como você mencionou no início do nosso papo, com o crescimento numérico das igrejas, elas têm influenciado cada vez mais muitos jovens, né? Muitos desses artistas que você mencionou, ou têm parentes, ou eles mesmos vêm de uma origem evangélica, e eu acho isso saudável, eu acho isso importante, mostrar essa influência, né, que a igreja tem exercido na vida dos artistas, na arte brasileira como um todo. Só acho que às vezes, né, e isso eu vivi na minha juventude, essa coisa da distinção entre música secular e música religiosa, é uma distinção não tão saudável, porque afastou muitos desses músicos da própria igreja. À medida que eles foram avançando artisticamente, eles não conseguiram conviver num ambiente de igreja, porque ou o pastor falava que ele não podia tocar fora, o que é uma bobagem, né? Assim, um caso típico disso é o próprio U2, que hoje é uma das maiores bandas de rock do mundo. Eles todos têm origem evangélica, mas à medida que eles foram crescendo profissionalmente na música, eles tiveram que, por conta de uma exigência da comunidade a qual eles pertenciam, eles tiveram que escolher entre ficar na igreja ou sair. E eles escolheram sair, o que foi muito ruim para a igreja, porque nos seus concertos eles cantam muitas coisas influenciadas por aquilo que eles acreditam e por essa herança que eles receberam espiritual. Não precisavam ter saído, né?
A música religiosa, ela ultrapassou barreiras, né? Se tornou uma vertente recorrente nas lives de grandes artistas. Inclusive, segundo dados do Spotify, o Brasil teve um crescimento de 40, quase 45% de ouvintes nesse estilo de música. Inclusive, em 2019, ele foi o segundo gênero musical que mais cresceu no país, ficando atrás apenas da música sertaneja. A dupla Mateus e Cauã, por exemplo, são um dos artistas que também cantaram música evangélica, religiosa, nas lives que eles realizaram. Você acredita que quando artistas de outro segmento, eles cantam esse tipo de música, a música religiosa, eles também conseguem evangelizar ou eles só querem aumentar o engajamento? Pois é, aí você está falando de indústria da música, que é uma outra história, né? Eu posso falar por mim, eu sou um músico independente há 40 anos. Claro que eu gostaria que a minha música fosse mais ouvida e fosse mais divulgada, mas a que preço? Né? Então, nesse sentido, eu assim, gosto de saber e de poder colocar minha cabeça no travesseiro toda noite e dormir em paz, que eu não, vamos dizer assim, eu não negociei, né, a minha arte. Talvez tenha perdido muitas oportunidades, mas eu estou bem assim, com o que eu construí. A Marisa Monte fala uma coisa que eu acho que é maravilhosa. A palavra sucesso vem do latim, que significa sucedere, né? O sucesso é uma construção, não é alguma coisa que você alcança inesperadamente, né? É você construir toda uma história e ao final você olhar e falar assim, olha, tem um prédio. Está satisfeito com o resultado, né? Eu acho que é o mais importante. Porque a definição de sucesso para mim, de repente, não é para você. Exatamente, exatamente. Então isso que você mencionou, se o pessoal está fazendo para ter mais engajamento ou não, está dentro de uma lógica e de uma perspectiva industrial. Então, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso. Mas você acredita que eles cantarem, eles conseguem evangelizar as pessoas, os ouvintes? Bom, tem aquele texto do apóstolo Paulo, né, que fala assim, olha, independentemente da motivação, o importante é que o evangelho seja anunciado. Então, quem sou eu para julgar a motivação do coração deles, né? Se você for pensar que aquilo que eles estão dizendo, se, obviamente, o que eles estão dizendo e cantando tem um cunho, um conteúdo de evangelho, a motivação não é o mais importante. O importante é que isso está sendo semeado. Vamos no próximo bloco falar do seu novo álbum. Eu quero ver meu canto soar em todo canto, anunciar na voz do vento consolação e alumbramento, e com suave manto aliviar o pranto. Eu quero ver meu canto soar em todo canto, e não apenas como invento ou como arrobo de um intento, mas como um sonho santo de lucidez e encanto. E dar a volta ao mundo como as embarcações, contar as ilhas todas que encontrar, guiar os navegantes como as constelações, para dizer valeu compartilhar. Eu quero ver meu canto soar em todo canto, em cada belo e bom momento, estar a tudo sempre atento, em meio a todo espanto, soar como acalanto,
quero ver meu canto soar em todo canto e se tornar um chamamento à vida e ao contentamento. E se houver quebranto, tornar-se contracanto. E dar a volta ao mundo como as embarcações, contar as ilhas todas que encontrar, guiar os navegantes como as constelações, para dizer valeu compartilhar. Jorge, você também é escritor e agora você está com um novo livro de nome Somos Um. O que os leitores podem esperar e vão encontrar nesse novo álbum? Qual a mensagem que você deseja transmitir? Então, esse livro, na verdade, ele é a reedição de um trabalho que eu publiquei anos atrás. Na época, um livro acompanhado de um CD, porque é um livro que tem 8 capítulos, cada capítulo destinado a um personagem, que discorre sobre um personagem que existiu, né, na história do pensamento e tudo. E para cada um desses personagens eu escrevi uma canção. Então, na época em que lancei o livro pela primeira vez, o livro vinha acompanhado de um CD. Hoje, como a gente não tem mais CD, o livro vem com um QR Code e quem compra o livro através do celular acessa uma playlist no meu canal no YouTube com as canções dedicadas aos personagens, né? É um livro que conta um pouco da vida de cada um desses personagens, entremeado, né, com a minha própria vida, falando de reminiscências da minha infância, da minha adolescência, juventude, e com as canções, como eu mencionei. Cada um desses personagens tem em comum o fato deles fazerem parte da rica tradição mística cristã, né? O cristianismo, a exemplo do islamismo e do judaísmo, tem uma vasta tradição que nós chamamos de tradição mística, né? E todos esses personagens têm isso em comum. Então é um livro onde você aprende sobre a vida de algumas pessoas que foram importantes na história do cristianismo, além dessas coisas que eu falo da minha própria vida e das canções que acompanham o projeto, canções que foram dedicadas a cada um desses personagens. E por que você resolveu reeditar esse livro? Porque eu vou reeditar, eu tenho 4 livros publicados, eu vou reeditar todos eles, além de um 5º que eu estou escrevendo. A ideia é ter esse material em mãos, né, nas minhas apresentações, por onde eu vou, porque para mim é uma vocação educadora também, educacional, né? Eu quero deixar um legado de arte, mas um legado também de literatura às pessoas que futuramente, eventualmente, têm interesse em conhecer o meu trabalho. A sua carreira inclui uma dissertação de mestrado e um doutorado em Ciências da Religião e também em Educação. Como é que esses estudos acadêmicos influenciaram sua música e sua compreensão da espiritualidade? Então, a minha dissertação de mestrado eu escrevi sobre um álbum intitulado De Vento em Popa, que foi produzido pelos Vencedores na década de 70 e que me influenciou profundamente. Eu era um garoto de 15 anos quando eu ouvi esse disco pela primeira vez e aquilo mudou a minha maneira de entender música cristã, porque era um disco produzido por compositores brasileiros, que na época era muito raro, né? A música, como ela foi sendo construída no meio cristão, ela inicialmente era composta de traduções, de versões de canções americanas, porque não havia compositores brasileiros. E o trabalho de Vencedores foi responsável
em boa medida pelo surgimento de muitos compositores. Inclusive, eu faço parte, né, desse processo, como outros, o João Alexandre, o Ademar de Campos participou de Vencedores também, Sérgio Pimenta, enfim, é um número grande de compositores e de intérpretes. Então, esse álbum foi produzido na época só com música brasileira e no estilo brasileiro, no estilo das canções que nós ouvíamos na rádio na época, na década de 70, os grandes nomes que estão até hoje aí, da MPB. Então, esse álbum me marcou profundamente. Então, quando eu estava fazendo o mestrado, eu decidi escrever a história desse álbum. Então, o título da minha dissertação, que virou livro depois, é De Vento em Popa, Fé Cristã e Música Popular Brasileira. Jorge, a igreja evangélica não é uma, na verdade são várias. Batista, presbiteriana, assembleiana, Testemunha de Jeová, Adventista do Sétimo Dia. Todas elas são rotuladas como igrejas evangélicas, mas são bem diferentes entre si. Segundo o último Datafolha, ainda é muito resistente, persistente a rejeição do segmento evangélico ao governo Lula. 55% dos evangélicos dizem nunca confiar no que o presidente diz. Como é que você percebe, como é que você percebeu essa desconfiança persistente dos evangélicos em relação a um governo de direita ou de esquerda? E por que você acha que o Lula ainda não recuperou o evangélico que já votou nele em mandatos anteriores e hoje o rejeita terminantemente? Nossa, a sua pergunta tem muitas questões aí, mas eu diria, no caso, começando pelo final, que eu acho que a esquerda no Brasil tem muita dificuldade de entender o mundo evangélico, né? Há um certo preconceito da esquerda com relação, à experiência religiosa evangélica, e isso eu acho que tem sido ruim, no sentido de causar esse tipo de estranhamento e de distanciamento. Mas é bom lembrar também que muito dessa rejeição se deve às lideranças evangélicas e à influência que elas exercem sobre o rebanho. E aí começa a complicar, porque no primeiro e no segundo governo Lula, por exemplo, muitos dos evangélicos que hoje estiveram ao lado do Bolsonaro, na época estavam ao lado do PT. Então, assim, muitos deles vão ao sabor do vento, da política e das enfim, dos desdobramentos, das conveniências. Então, difícil fazer uma análise nesse sentido, porque é isso que eu falei, muitos deles lá atrás estavam apoiando, alguns já estão também, assim, abaixando o tom, porque sabem que à medida em que o governo fosse desenvolvendo, talvez os seus interesses, sejam desviados para esses desdobramentos. Então é difícil falar, política é uma coisa complicada. Não podemos fugir do tema, Tem muita gente que fala assim, não gosto de política, não gosto de pensar nisso, mas isso diz respeito a nós individualmente, e as ações e as decisões que são tomadas em nível governamental, elas têm influência direta no nosso cotidiano e na nossa vida. Então nós precisamos sim nos envolver, tomar posição e estar, participando da vida cidadã. Agora, como alguém já disse, o Brasil não é um país para amadores. É verdade. Só os fortes sobrevivem, Exatamente. Jorge, a canção Teus Altares, que você coescreveu com Guilherme Kerr, explorou questões profundas da fé. Como é que foi a experiência de trabalhar nesse projeto? Então, a canção Teus Altares eu escrevi ainda garoto, tinha 20 anos. E eu estava começando a compor, já tinha feito algumas coisas, como eu disse no início da nossa conversa, ainda usando os textos bíblicos, sem muita condição de criar um texto próprio. E o Salmo 84, Teus Altares, eu escrevi, eu me lembro nitidamente, eu estava sentado no tapete da sala de estar da casa dos meus pais, folheando a escritura, e eu me deparei com aquele salmo que eu já conhecia, mas que por alguma razão que eu não sei explicar, naquela noite
ele teve um colorido diferente, ele teve um apelo diferente para o meu coração. E aí eu peguei o violão e comecei a dedilhar a melodia, alguma coisa assim, né? E aí tudo foi toca mais um pouquinho. Entendeu? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. E aí nasceu a canção, com a primeira e a segunda estrofes. E aí, algum tempo depois, eu estava trabalhando com o Guilherme, a gente estava escrevendo canções juntas, e eu mostrei essa versão do Salmo e as duas estrofes, e ele falou assim, não, mas ela precisa de uma terceira estrofe. E aí ele sentou e fez a terceira estrofe, e aí então tornou-se um parceiro na canção. Realmente a sua música toca a nossa alma. Estou muito feliz. Para a gente terminar, você passou por diferentes fases em sua carreira. Qual a mensagem que você gostaria que as novas gerações de músicos cristãos e também evangélicos levassem adiante? Olha, seja fiel ao seu coração e aquilo que você acredita. Seja autêntico, faça o que realmente está em você fazer. Como a gente falou também um pouco na nossa conversa, claro, todo mundo tem interesse em divulgar o seu trabalho da melhor maneira e esse é um interesse legítimo, né? Todo artista quer que a sua arte chegue ao maior número possível de pessoas, mas faça isso com interesse de coração, com honestidade, com integridade, com verdade. Porque a própria história da arte demonstra que muito daquilo que o artista faz talvez não seja reconhecido durante a sua vida. Isso é alguma coisa que você está semeando para um futuro às vezes muito distante. Mas faça isso com interesse de coração. Jorge, muito obrigada pela entrevista. Eu adorei conversar com um artista tão completo, que além de cantor, compositor, produtor, também conversa de religião à política. Obrigado, Laura. Obrigado pela entrevista. E eu gostaria que você terminasse aqui conosco com mais um pouquinho, né, da sua música, nos dá o prazer ficar emocionada. Tá bom, vou tocar um salmo também, um outro salmo que eu gosto muito, que diz: bendize a minha alma ao Senhor, Senhor, Tu és maravilhoso, vestido de glória e majestade, coberto de luz, como de um manto, e são as cortinas da Tua morada, os céus numa noite estrelada. Bendize, ó minha alma, bendize ao Senhor, e toda a minha vida proclame seu louvor. Bendize, ó minha alma, bendize ao Senhor, para sempre penhorar ao seu imenso amor.
Deus, maravilhoso. Obrigada, Jorge. Prazer conversar contigo e venha quando quiser aqui a Mato Grosso para nos dar a honra da sua presença. Pessoal, Será aqui um todo prazer. mundo aqui, todos aqui estão adorando a sua música, estão batendo palma aqui. Obrigado, um grande abraço a todos vocês. Até mais. E mais uma vez, Obrigada, obrigado pela tchau, entrevista. tchau. Tchau, tchau.